Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, tudo bom? Como é legal encontrar as pessoas aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Sim, tá. Eu tô esperando. Boa noite, tudo bom, minhas ex-alunas? Muito bem, que ótimo, que ótimo. Hoje a gente vai falar sobre educação empreendedora. Estou esperando a professora Daisy entrar. E aí, que ótimo, Patrícia, que ótimo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre educação empreendedora. Mas antes até dela entrar, eu queria até falar algumas coisas sobre isso, porque historicamente, na verdade, né, eu tô na educação há um tempo e a educação empreendedora, esse assunto, né, ele é visto com muito preconceito em geral, né? As pessoas, assim, que bom que tu vai assistir. As pessoas veem com muito preconceito, assim, essa questão, né, da educação empreendedora, dessa visão, assim. E tem até alguns termos que a gente escuta em relação a isso, como se o empreendedorismo, ele sempre fosse algo negativo, né? E a ideia de hoje é a gente colocar alguns desses pontos, né, do como que a educação empreendedora ela pode ser pensada e como a gente não pensar isso, na verdade, como algo que é ruim para o nosso aluno, pelo contrário, como algo que é muito bom para ele. Por quê? Porque vai desenvolver para ele habilidades e competências que ele tem, né? Muitas vezes não reconhece isso, não percebe isso, a forma como ele pode desenvolver essas habilidades e competências. E é para a gente pensar tudo isso, né? Então, até na dinâmica do século XXI, assim, olá, Raquel, na dinâmica do século XXI, nas novas competências, no tudo que é desejado nesse mercado de trabalho. E até quero chamar a atenção de vocês, não sei se vocês viram aquela menina que ela passou no vestibular da USP, mas não foi aceita, porque ela não tinha estudado no ensino tradicional. E aí, inclusive, assim, foi negado e tudo mais. Mas agora eu acabei de ver uma notícia de que ela foi recebida numa faculdade da Califórnia. Então, é muito interessante pensar isso, porque assim, ela fez esse aprendizado, né? Esse aprendizado mais interno, né? Que a gente pode se chamar mais autônomo, que é tudo que a gente tem incentivado, na verdade, dos nossos estudantes, né? O que a gente quer ver? A gente quer ver o nosso estudante mais atuante, né? Mais autônomo, é isso que a gente quer ver. É isso que a gente deseja. E no caso dela, é muito interessante que ela conseguiu fazer isso. Não sei se vocês viram essa notícia. E eu achei muito interessante, assim. Inclusive, né, levanta essa discussão, que nem é o papel aqui da questão do homeschooling, mas também mostra o quanto que a gente consegue desenvolver a autonomia do nosso aluno, né? O quanto que a gente consegue desenvolver essa capacidade dele pensar, essa capacidade dele desenvolver. Porque uma das coisas, até pensando na nossa legislação, a Deise não entrou ainda, mas eu vou continuar falando. Uma das coisas da nossa legislação, por exemplo, fala do aprender a aprender, né? Esse é um dos pontos fundamentais, assim, da gente aprender a aprender. Então, essa questão até do próprio empreendedorismo, dele se descobrir, do autoconhecimento, né? De ele se refletir sobre isso, refletir sobre o que ele consegue fazer, tem a ver com essas questões do empreendedorismo, tem a ver com outras questões também da autonomia, do protagonismo que tanto a gente quer ver, né, em relação aos nossos alunos. A Deise entrou aí. Deise, pede para participar, que aí eu aceito aqui, a gente já consegue te receber, a professora Deise, que tem bastante, que tem uma trajetória aí falando já sobre empreendedorismo. Acho que agora vai dar certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo jóia? Boa noite, gente. Que bom que estamos conectadas, Débora. Quanta saudade. Pois é, estamos conectadas.
Deise, eu estava aqui antes de tu entrar, falando um pouquinho sobre essas questões do empreendedorismo até e de como que ele tem a ver com essas questões que a gente já tem hoje, né? Da questão da autonomia, da questão do protagonismo do nosso jovem, de pensar nessas capacidades do autoconhecimento, né? De poder perceber no que eu sou bom, no que eu consigo contribuir. Uma das coisas interessantes também, né? E é interessante a gente pensar, eu sou formada em história, né? E tem uma tradição, boa noite, Alexandra, e todo mundo que está entrando. Tem uma tradição na própria história, nas ciências humanas em geral, uma visão muito negativa em relação ao empreendedorismo, né? Primeiro, assim, uma visão negativa na pessoa que quer ser empresário, por exemplo, a pessoa que quer ter uma empresa, então necessariamente é uma pessoa que vai explorar os outros, né? A gente tem essa visão muitas vezes carregada. E não é verdade. É óbvio que a gente tem pessoas que fazem esse papel mesmo, né? Não tem como Uhum. negar que existem pessoas que fazem esse papel, que tem essa questão mais exploratória, mas na verdade o empreendedorismo, essa capacidade de criar coisas, ela tem a ver com essa capacidade de servir as pessoas, na verdade, né? De criar facilidades e possibilidades. E aí, eu estava conversando antes de tu entrar, até falando sobre isso, porque a pessoa vai se autoconhecendo e criando possibilidades. Então, de ver o Uhum. empreendedorismo, tirar um pouco desse preconceito e de ver o empreendedorismo, na verdade, como uma parte que, poxa, eu posso agregar no social, né? E outra coisa Isso. que eu percebo é dar oportunidade para as pessoas. Ao contrário do que a gente pensa, a gente dá oportunidade. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, assim, que tem uma outra formação, uma pessoa, às vezes, que nem tem, ela consegue, né, por meio do empreendedorismo, ter esse aspecto. Então, acho muito legal. Mas antes de eu te dar a palavra, eu gostaria também que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua experiência em relação ao empreendedorismo, para a gente começar a conversar um pouco mais também. Olá, então, boa noite a quem está entrando agora, Joselane. Elvani, minha amiga, um beijo grande para você. E eu quero começar me apresentando dizendo que sou pedagoga, né? Então, é diferente da Débora, eu trabalho mais ligada à parte de pedagogia, desenvolvo ações relacionadas a metodologias, né? A planejamento, a avaliação, e eu fiz, né, uma especialização em educação empreendedora, que é uma especialização que fez com que eu abrisse muito a minha visão com relação a esta questão de que, às vezes, a gente entende empreendedorismo, Cícera, um beijo, a gente acredita, né, que o empreendedorismo tem tudo muito a ver com o negócio. E aí a Uhum. educação empreendedora, ela até na Base Nacional Comum Curricular, ela não aparece com essa nomenclatura, né, de educação empreendedora. Talvez seja pelo ranço, né, que você estava conversando, né, essa ideia de que as pessoas precisam dentro da educação empreendedora, vai se formar para um negócio. E aí eu vi, né, na especialização de educação empreendedora, que é o meu destaque hoje, né? Claro, eu fiz outras especializações, educação à distância e de gestão empresarial, mas assim, eu destaco a educação empreendedora porque foi a partir dela que eu consegui identificar a pedagogia como uma grande oportunidade aberta no mercado. Então, veja, isso tem 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, que eu fiz a especialização em educação empreendedora. E essa especialização, ela me abriu muito a visão, que é exatamente isso que a educação empreendedora faz com os nossos jovens, né? Por que não dizer também com relação às crianças? Por quê? Porque a educação empreendedora, ela tem uma característica simples, que é desenvolver as competências essenciais para que você possa se colocar dentro da sociedade. Então, a educação empreendedora, ela não está apartada, vamos dizer assim, da finalidade da educação, que está lá, né, na Lei Diretriz e Bases, no artigo 2º, se não me falha a memória, que a finalidade da educação é preparar para o mercado de trabalho e para exercer a cidadania. E se a gente olha para o desenvolvimento do papel, né, do profissional, seja ele empreendedor de negócio, seja ele empreendedor da sua própria carreira, né, ele vai desenvolver habilidades, né, capacidades, competências que, para nós, a gente chama assim,
de hard skills, né, que é mais ligadas ao cognitivo, e as soft skills, que é mais muito ligado às questões emocionais, né? Então, é isso, eu acho que a gente precisa reforçar, né, essa possibilidade de desenvolver educação empreendedora, e um item que está na pauta do dia é para que a gente possa reforçar a educação empreendedora, principalmente, né, que vai entrar agora no ensino médio, né, com a implementação do novo ensino médio, o projeto de vida, que é um instrumento da educação empreendedora, mas assim, a educação empreendedora ela inicia, na verdade, quando a escola se propõe a alterar as metodologias que ela trabalha. Então, para além de fazer somente o projeto de vida, porque se você não muda a forma de ensinar, elaborar somente um instrumento, projeto de vida, talvez não traga muitas coisas práticas para os estudantes. Não é isso, Débora? Então, Sim. é isso que a gente precisa entender com relação à educação empreendedora. E, assim, fazendo um paralelo com os objetivos apresentados pela Unesco, a gente precisa trabalhar o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver, que são os 4 pilares, né, da educação da Unesco, e que todos os 4 estão direcionados exatamente a esta aprendizagem que a educação empreendedora faz, porque a gente propõe aprender fazendo, aprender a partir dos sentimentos, a partir do que você tem de habilidade, do que consegue fazer, sem muito esforço, né? O que a gente chama de talentos, de habilidades, que são habilidades que todos nós temos. Alguns para um lado, outros para o outro, mas todos podemos desenvolver. Mas a gente tem aqueles talentos que são talentos natos, vamos dizer assim, são talentos que você vive sem muita dificuldade, né, de aprendizado. Então, é esse olhar que a educação empreendedora tem, e é um olhar muito referenciado também no que a gente aprendeu de educação, da pedagogia, né? Da didática, da metodologia, não tem nada apartado. A educação empreendedora, ela segue a linha, vamos dizer assim, a referência também dos nossos teóricos da educação. E quando eu descobri isso, é que eu me apaixonei mais ainda. E é interessante, Deise, porque assim, a educação empreendedora, ela se liga às necessidades nesse mundo em mutação, né? Porque tem uma característica, assim, né? E eu, por exemplo, assim, até eu gosto muito de estudar os teóricos da educação, já que tu mencionou também, e tem várias linhas, assim, né? Por exemplo, eu gosto muito da Hannah Arendt, ela traz muito essa questão da tradição, da importância da tradição, né? Ela tem uma frase que eu gosto muito, até já coloquei no meu feed, que escolher educação é escolher um amor às futuras gerações. Porque a gente ensina, em geral, quem vai estar aqui quando nós não tivermos mais. Mas, por outro lado, a gente tem um mundo que cada vez está mais rápido e diferente. Então, se antes, por exemplo, né, era muito claro, tem uma coisa assim, contando na vida de quem está nos escutando, né? Vocês com certeza já ouviram pessoas que, por exemplo, passaram 30 anos na mesma empresa. Isso era muito comum. Né? Eu trabalhei numa empresa de ônibus, chamava Carris, em Porto Alegre, porque eu sou gaúcha, eu moro em São Paulo, mas eu sou gaúcha. E aí, quando eu trabalhei lá na Carris, eu lembro que eu ia nas cerimônias dos funcionários mais antigos. E a galera ganhava, sabe, aqueles troféus 25 anos, 50 anos, né? Então era uma coisa muito comum. Assim, em geral, se formava, né? A gente terminava a faculdade, terminava aquele técnico e a gente ia fazer aquele serviço o resto da vida. Era uma coisa que se pensava dessa forma, se acreditava e era bem visto. Eu lembro de um senhor que trabalhava nessa empresa, ele trabalhava na empresa há 60 anos. 60 anos. Né? É o seu Antônio, nem sei se ele é vivo ainda, mas o seu Antônio, ele trabalhou 60 anos na Carris. Na época que a Carris era de bonde. Quando eu trabalhava lá, ela era de ônibus, mas ela já foi de bonde. Então, ele tinha sido motorneiro, que é aquele que dirige o bonde. Então, assim, por que eu estou contando isso? Assim, porque esse era o mundo que a gente tinha há pouco tempo. Que as pessoas passavam o tempo todo no mesmo lugar, que não mudava tanto, né? Mudava muito mais do que o passado, né? Que assim, a gente fala, eu que sou professora de história, eu sempre vou pegar no pé disso, assim.
Porque, na verdade, a gente tem uma aceleração o tempo inteiro, desde a primeira Revolução Industrial. Mas essa aceleração, ela nunca foi na história. A aceleração que nós vivemos hoje. Então, pensa assim, da geração passada para a nossa, já mudou isso. As pessoas já não ficam a vida inteira no mesmo emprego. E a gente também é uma geração que vai viver mais. Então, a gente muda também de perspectiva. E até queria te perguntar, então, como que a gente pode relacionar a educação empreendedora com as competências necessárias dos nossos alunos, assim? Porque a gente também tem aqui, como que a gente prepara, né, os nossos alunos para essa vida em sociedade? Porque pensando nesse mundo que não é igual ao que a gente viveu, o que a gente vive, né? Que ele não morreu, ele está aqui, né? Claro, estamos vivendo, Mas é um mundo que parece que cada vez muda mais rápido. E aí, como prepará-los para isso, assim, ao mesmo tempo garantindo, porque eu acho que é uma coisa que é certa, assim, a gente precisa garantir, sim, o saber passado às novas gerações. Isso eu acho um crime quase, assim, quando a gente não passa. Porque esse o conhecimento, ele é poder. E quando eu não passo para os meus alunos, eu não tiro deles a capacidade de entender o próprio mundo que eles vivem. É verdade. E assim, a ideia, né, de você trabalhar a educação empreendedora, ela tem como um ponto, né, acho que é um ponto importante que a gente está aqui conversando, que é fazer com que a pessoa se sinta sensibilizada e preparada e empoderada. Por que empoderada? Porque ela vai perceber o que ela pode fazer para alcançar os seus objetivos de vida. E como nossa live, né, tem a ver com uma questãozinha prática, né, do dia a dia de professor, o José Morin, né, José Manuel Morin, ele traz no seu livro a ideia primeiro que o projeto de vida é para ele uma metodologia ativa, né? E ele traz muito claro para a gente que para que você possa desenvolver projeto de vida com o seu estudante, você precisa iniciar a partir de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é exatamente o que a gente tem a ver com o aprender a conviver. Porque se você não sabe, né, aquilo que você tem de capacidade positiva ou de oportunidade de melhoria, para não dizer defeitos, né? Então a gente só tem oportunidade de melhorias, então a gente vai convivendo com as pessoas de uma forma dificultosa, né? Então, a Elvani está falando aqui que o desafio da educação empreendedora é desenvolver as qualidades e habilidades necessárias ao futuro empreendedor. Isso aí. E aí, assim, eu te digo mais, né? Que é só uma questão do futuro empreendedor. A gente precisa buscar capacidades que estão ligadas a ter empatia, a ter gestão de risco, a saber quais são as suas capacidades e as suas potencialidades para que você possa se colocar da melhor forma possível para alcançar sua vida. Você consegue enfrentar as incertezas. Por quê? Porque você faz estudo de cenário. Então, você consegue abrir, né, a mente com relação a isso. E com todas essas características, a gente alinha justamente com a Base Nacional Comum Curricular, quando estabelece as 10 competências gerais, e está lá, a gente tem 4 competências muito claras que estão relacionadas à educação empreendedora, que é a questão, claro, né, de você trazer projeto de vida, você trazer sustentabilidade, você trazer solidariedade, empatia, autoconhecimento. Então, todas essas características que são características que formam o perfil de uma pessoa empreendedora. A pessoa empreendedora, ela não é somente uma pessoa que vai abrir um negócio. Eu acho que isso precisa já cair por terra. Isso não quer dizer que você não possa abrir um negócio. Até porque eu, quando fiz a especialização em educação empreendedora, saí com a ideia fixa de que eu queria abrir alguma coisa que fosse relacionado à educação. Mas veja, antes de eu querer abrir um negócio, eu encontrei qual era o meu propósito de vida. Então, meu propósito de vida ficou muito claro que seria orientar pessoas, especialmente professores e gestores de educação. E aí, a partir disso, foi que surgiu essa ideia de você desenvolver um trabalho mais relacionado a uma consultoria, alguma coisa assim. Mas o negócio, ele não vem primeiro. O que vem primeiro, e aí é isso que o Morin nos diz aqui, eu vou até ler porque eu acho que é importante, né? O projeto de vida, que é esse instrumento, essa ferramenta que a gente utiliza para fazer com que os estudantes consigam enfrentar as incertezas desse mundo, ele é
ele serve para nos tornar conscientes e avaliar as trilhas de aprendizagem. Ou seja, outro dia eu fiz um card que eu coloquei exatamente isso. Avalie o que você já sabe. E a partir do que você ainda não sabe, mas que é importante para o seu propósito de vida, para a sua carreira, você vai buscar esses saberes, esses novos conhecimentos. Também você precisa avaliar os seus valores. E aí, ele tem uma partezinha do texto que ele fala exatamente isso. E valores, a gente não pode ficar querendo que seja o meu valor enquanto professora. E esse é um cuidado, sabe, Débora, que os professores, especialmente os professores do ensino médio, que vão começar a desenvolver o projeto de vida, eles não podem estar mensurando os valores, as vontades, os projetos que cada um tem. Por exemplo, aqui para a gente, né, no Nordeste, o aluno, ele quer, o projeto de vida dele é ele fazer uma horta, por exemplo, e ele quer continuar lá no campo dele. Então, isso não é menor. O professor não pode simplesmente dizer, não, mas você é muito mais capaz do que isso. Não, porque o projeto de vida é dele. Então, o que a gente pode fazer é mostrar as possibilidades. Mas o Mohan, ele diz isso muito claramente. As filosofias de vida e os valores, eles são distintos. Então, ele não pode ser mensurado por parte do professor a partir do que ele quer, mas sim daquilo que é do estudante, do que ele é capaz, dos valores que ele tem, das trilhas de aprendizagem que ele teve durante o percurso, né, do seu dia a dia, e com isso ele vai conhecer quais são as competências que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem no caminho ainda para seguir, porque nós temos muitas dificuldades. Nossos professores, de uma forma geral, eles vão ter muitas dificuldades com relação à implantação do projeto de vida. Por quê? Porque ainda não foram formados para isso, né? E essa formação, ela é fundamental para que enfrente de forma prática, porque não adianta a gente trazer educação empreendedora ou o instrumento, né, o projeto de vida para dentro da sala de aula de forma teórica. Eu até, depois eu vou propor aqui com você algumas coisas muito práticas para você começar a desenvolver o seu trabalho na sala de aula com os alunos. Então, analisar nossa linha do tempo, né? Analisar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você precisa desenvolver ainda, isso é para todos, não é para criança. Eu fiz isso, como eu falei para vocês, há 4, 5 anos, quando eu fiz o meu curso de especialização em educação empreendedora. Então, um outro aspecto, né, da educação empreendedora é que a gente vai o tempo inteiro olhando para esse projeto de vida e melhorando esse projeto de vida e revisitando ele em todas as dimensões o tempo inteiro durante esse processo que a gente tiver aqui na Terra, né, na vida. Então é isso, eu entendo, sabe, que existe sim esse alinhamento. Eu fui aí em São Paulo para poder falar e voltei para cá para falar que sim, tem um alinhamento muito grande entre a Base Nacional Comum Curricular e a educação empreendedora e as competências que estão estabelecidas aí pelos órgãos, inclusive órgãos internacionais que estabelecem as competências gerais que todo trabalhador precisa ter. E aí eu vou muito mais, não é só todo trabalhador, eu acho que toda pessoa humana precisa ter essas atitudes, que são atitudes que fazem toda a diferença na nossa vida. Falei demais, Débora. Não, tá ótimo. Mas, Deise, até quero te chamar atenção, vou pegar o gancho que tu falou agora, porque tu mencionou o seguinte, que às vezes o professor quer colocar nos alunos, né? O ano passado, eu estava visitando algumas escolas da Zona Sul aqui de São Paulo para fazer um trabalho de formação. E a Zona Sul aqui de São Paulo, para quem não sabe, porque aqui em São Paulo, não sei se já ouviu falar, mas a gente fala muito da Zona Leste, né? A Zona Leste é complicada e nada. E assim, eu que não sou daqui, que vim para cá, percebi que é besteira, é balela. A zona que tem mais vulnerabilidade social é a Zona Sul. Só que ela é esquecida pelo poder público. Então, vai para a Zona Sul, é só comunidade e assim, sem estrutura, tem muito lugar que não tem saneamento, é assim. E aí, quando eu fui lá, né, em algumas escolas, me chamou a atenção o seguinte: os professores, eles sempre se voltavam, né,
para falar dos alunos que tinham passado por aquela escola e tinham sido alunos da USP, né? Então, eles tinham saído da escola, que às vezes é uma escola bem pobre mesmo, e tinham conseguido entrar na USP. E eles se dedicavam a esses alunos, assim, mostrar para os outros Uhum. esse. E aí eu lembro que na formação, eu fui conversando com as pessoas que estavam ali para a gente repensar isso. Porque, por exemplo, assim, não necessariamente, né? Essa é uma questão, assim, a gente tem muito essa questão, assim, poxa, né? A pessoa teve sucesso. Mas eu acho que a gente poderia começar pensando o que que é ter sucesso, né? O que é Uhum. sucesso? Porque, assim, tá, o sucesso é necessariamente ele passar na USP e entrar na faculdade, é necessariamente isso, né? O que que é sucesso para ele? É claro que eu acho que o professor não é para reiterar o lugar do aluno. Eu acho que a gente pode Uhum. pensar e fazer ele pensar, né? Então, por Sim. exemplo, por que você quer isso, né? Por que que não pensa em outras coisas? Mas não, porque nós temos uma carreira acadêmica em geral como professores. Mas uma coisa que eu demorei anos, né? E assim, não, para não achar que eu desprezo a carreira acadêmica, eu sou doutora, né? Eu terminei o doutorado em 2019, então assim, não estou saindo de qualquer lugar. Uhum. Eu tenho um apreço, eu gosto da carreira acadêmica, acho que ela me trouxe muitos ganhos. Mas a questão Sim. é, eu não posso olhar para o meu aluno e achar que todos vão ser Déboras, né? Vão ser mini Uhum. Déboras, sabe? Déboras, eu encher de Déboras. Não, né? Isso. Olhar para o meu aluno e para a sua necessidade e não necessariamente transformar ele no meu espelho. Porque eu acho Uhum. que a gente, às vezes, como professor, a gente é um pouco narcísico, né? A gente quer Isso. transformar nossos alunos na gente. E Uhum. aí, isso fazem pensar que a gente precisa olhar para ele, né? E que ele possa chegar a um lugar melhor, com certeza. Que ele saia do lugar onde ele está e ele vá para outra etapa, que ele possa sonhar. Mas não necessariamente para ser um Uhum. acadêmico doutor em história, que nem eu sou, entendeu? Sim. Mas eu olhar para isso. Mas para isso, né? Eu sempre uso nas minhas formações uma palavra que as pessoas não usam muito, mas eu acho muito importante. A gente precisa ter humildade, né? É Isso. É. humildade entender que a minha vida não é a vida do outro, que nem todos Uhum. precisam fazer o que eu fiz, né? Que as pessoas têm escolhas. É claro, que nem eu falei, a gente não é para deixar o aluno no lugar que ele está. Tanto que um dos aspectos que eu mais gosto do projeto de vida, que tu falou, é o sonho. É trabalhar com Uhum. os por isso que a gente chama projeto de vida, não é a vida hoje. É o que você projeta. Mas quando o aluno Isso. trazer, né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente, né, tem essa coisa tão acadêmica dentro da gente que a gente é capaz de rir de um aluno que quer ser um youtuber. Ele, né? Uhum. Muitos querem ser. Não, mas não vai rir dele. Mas pensa assim, tudo bem, você quer ser um youtuber? Ok. Qual é o assunto que tu vai trazer? Como que tu vai fazer? Tu já estudou esse mercado? Sai da zona do Uhum. sono Isso. e põe no papel. E ele pode ser o que ele quiser. Porque às vezes eu acho que a gente fica, é isso, por isso que eu falei que é como se fosse uma síndrome de Narciso, porque a gente olha para o Uhum. nosso aluno e quer que ele seja igual a gente, ele não é, e ele não precisa ser, né? É essa É capacidade, e eu acho verdade. que quando a gente olha as capacidades, competências desse aluno, e esse até o lado mais empreendedor, ele pode fazer coisas que Uhum. inclusive a gente nem consegue fazer, né? Porque ele tem essa capacidade. E aí, quando eu ia nessas escolas, uma coisa que eu fazia, poxa, vamos pensar nas habilidades que eles têm e Isso. instrumentalizar isso, porque vamos ser sinceros, eles não todos não vão entrar na USP, mas nem por isso eles não, a gente pode dizer, eles não têm sucesso. Isso é um absurdo, né? Eles não são as pessoas bem-sucedidas, isso é um absurdo, não é verdade. Eles podem ser bem-sucedidos, felizes e contentes, melhorando de vida, não necessariamente a mesma carreira que a gente tem. Exato. E aí, pegando até uma fala que a Euvani colocou, como é que pode fazer as competências dos professores para trabalhar essa educação empreendedora, né? Eu acho que você já trouxe um aperitivo, vamos dizer, um spoiler, né, com relação a essa nova forma de ensinar, né? Primeiro, a gente precisa desenvolver vivências práticas de empreendedorismo. Então, Uhum, né, as atividades propostas pelos professores, elas precisam ser atividades que façam com que ocorra um processo de reflexão, um processo de pensar e um processo do aprender fazendo, né? E esse aprender fazendo, ele tem uma característica
muito baseada lá no John Dewey, né? Que outro dia você colocou, não foi? Sobre ele. Mas assim, por Peraí quê? que eu vou Porque eu pegar um aprendi. livro. Eu tô com o livro dele aqui, que eu tava até lendo. Vou mostrar. Que, na verdade, assim, eu tava lendo os livros dele e eu peguei esse aqui, que é uma síntese do pensamento dele, que é Uhum, o Dewey. E é interessante, só colocando um parênteses na tua conversa, porque ele escreve todos esses pressupostos no início do século XX, 1920. uhum. É muito interessante, né? Não dá para dizer que, tipo, né? Parece que o cara escreveu 2021. Não, não, ele escreveu 1920, 1930. Isso mesmo, era exatamente essa pegada, né? Então, veja que ele já tinha o entendimento do que o aprender fazendo, ele é fundamental para esse processo que a gente fala assim, é, eu preciso, né, como professor hoje inovador, que quero trabalhar metodologias ativas, por exemplo, né, e a base da educação empreendedora é justamente as metodologias ativas, e a gente utiliza muito o instrumento projeto de vida, e esse projeto de vida é feito pela própria pessoa. E aí tem o processo do aprender fazendo. Mas assim, ó, uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que esse aprender fazendo precisa do professor elabore perguntas que façam com que ele vá buscando dentro dele o conhecimento com relação a esse olhar. Mas depois eu volto aqui nessa parte de perguntas. A outra questão também que a gente precisa visualizar dentro da educação empreendedora é a relação família-escola. Né? A gente não consegue fazer com que esse estudante seja protagonista ou que esse estudante possa realmente escrever o seu projeto de vida ou participar de uma dinâmica que reflita o processo dele se você não tem conhecimento com relação à comunidade onde ele vive, à família que ele tem, as dificuldades que ele enfrenta. Né? Justamente até pelo que a Débora colocou, né? Que é a questão de você ter humildade. Eu digo muito assim, a gente precisa ter humildade pedagógica, né? Também. Então, essa humildade pedagógica é uma humildade que faz com que, por exemplo, Débora, sendo doutora, ela pode aprender, né, nesse processo com qualquer pessoa, inclusive com o próprio estudante. Né? Então, esse estudante, ele vai fazer com que a gente consiga vivenciar uma outra realidade. Então, a gente tem aqui a ideia da vivência, né? Ou seja, você experimentar, você ir aprendendo fazendo realmente, e esse aprender fazendo, ele tem uma característica de que você vai o tempo inteiro propondo atividades que vão fazendo com que ele se desconstrua, porque não é simples, e até outro dia eu estava conversando com uma colega que está fazendo um trabalho de projeto de vida aí do ensino médio, e aí ela dizendo assim, é muito fácil você falar para a gente, faça assim, eu falando para ela, faça a dinâmica, espelho, espelho meu. Aí ela disse, é fácil você falar, mas quando chega lá, eles não querem conversar nada com a gente, eles não querem participar, né, os jovens. E aí eu dizia para ela, eu sei, você já olhou para você mesmo e você veja como você está se sentindo dentro da pandemia? Você acha que se você chegar uma primeira vez com essa ideia de vamos fazer um processo de autoconhecimento, vamos, até eu perguntei para ela, vamos fazer conhecendo a mim mesmo. Quem é você? Que dia você nasceu? Você acha que rapidamente eles vão querer embarcar nessa? Não. A gente precisa contar uma historinha. Até eu falei para ela, coloca uma música. Sugeri para ela o Caçador de Mim, que é uma letra. Aí eu até brinquei com ela, coloca letra e música, porque eles não vão saber essa letra, né? O Caçador de Mim é uma letra antiga, né? Então eles não vão saber, mas que pode sensibilizar eles para este processo, que é justamente você começar a falar. Quem são seus pais? Quais são as características que você tem? O que você faz muito bem? O que você faz que você gosta de fazer? Por que você faz isso que você gosta de fazer? E por que existe alguma coisa que você faz e que você não gosta de fazer, mas que você faz porque você é obrigado a fazer, vamos dizer assim? E como é que você faz, né, esse processo?
E o que é que você faz que você sente que as pessoas se aproximam ou se afastam de você? Então, eu comecei a falar para ela exatamente isso. Então, você começa com eu sugeria essa música, mas poderia ser qualquer outra, qualquer um videozinho que chame a atenção deles, para sim, aí sim você começar a colocar aquilo que você quer lá no espelho, espelho meu, que é essa dinâmica que você vai olhar para o papel e você vai responder. Uma outra questão também a gente precisa ter as perguntas, porque se você chegar para ele e dizer assim, escreva sobre você, gente, não é fácil. Não é fácil para nós, adultos. Essa atividade que eu estou lendo aqui para vocês, a gente fez na especialização. E não foi fácil para mim, adulta, há alguns anos, 4 anos atrás. Né? Então, não é simples. Então, a gente precisa ter um roteiro, a gente precisa ter um direcionamento, a gente precisa ter um momento de sensibilização. Então, por isso que a educação empreendedora, ela tem essa característica de mudança. Né, de mudança da sala de aula, de mudança no fazer pedagógico, de mudança. E aí, quando eu falo muito de projeto de vida é só o instrumento, né, que a gente vai construindo e no final do semestre, no final do ano letivo, a gente vai ter o projeto de vida pronto. Mas todas as atividades, elas precisam ser construídas nessa perspectiva. E aí, é isso, né? Eu acho que a gente teria que ter essa formação, viu, Euvani, te respondendo. Do mesmo jeito que a gente... Vamos formar os professores do mesmo jeito que a gente gostaria que eles ensinassem os nossos estudantes do ponto de vista dessa implementação, dessa implantação aí da educação empreendedora e do projeto de vida. E Deise, é tão interessante o que tu está falando, porque tem um nome que se dá para isso, chama homologia de processos, que muito das novas formações de professores, elas têm trabalhado com essa dinâmica, que é trabalhar com os professores de uma forma que eles vivenciem o processo que depois eles vão trazer para a turma. Então, até essa questão que tu falou de se conhecer, é importante os professores se conhecerem. Esse autoconhecimento do professor, ele é super importante, que ele possa saber o que eu quero ser também, né? Então, tinha uma dinâmica que eu fazia também, Deise, em relação ao projeto de vida, que era colocar quem sou eu em 10 anos, onde eu quero estar em 10 anos. Porque quando a gente pensa na perspectiva de tempo, e uma coisa, não sonhar e sonhar é o mesmo trabalho, né? Porque o tempo vai passar da mesma forma. Então, se eu não sonhar nada, vai passar 10 anos. E se eu sonhar, vai passar 10 anos também. O tempo é algo que a gente não consegue controlar. Então, quando a gente possibilita que os professores também possam sonhar, também possam desejar, planejar a própria carreira, né? Planejar as próprias mudanças que eles querem ter, a gente consegue trabalhar isso de uma forma empreendedora também. E aí, quando você estava falando, eu lembrei de formas como a gente pode trabalhar com isso e até pensando em novas dinâmicas, por exemplo, assim, do próprio movimento maker, né? Nessa coisa do aprender fazendo, que está tudo dentro dessa dinâmica. Porque, na verdade, o que tem a ver com isso, né? Essas dinâmicas que tem o aprender fazendo, de colocar a mão na massa, de fazer a transformação, elas têm a ver com essa questão de resolução de problemas. Então, tem a ver, eu gosto muito dessa questão, qual é a concepção filosófica de mundo que está por trás, que é a resolução de problemas. Então, é o ser humano dentro do mundo, mudando esse mundo também. E, em geral, a gente vai trabalhar com o quê? Resolução de problemas. E o nosso aluno, ele passa a olhar para o próprio lugar que ele está e pensar, o que eu posso fazer? Né? Quais são as mudanças? E, às vezes, nisso vem uma ideia de negócio, sim. Mas, às vezes, não pode vir, não necessariamente uma ideia de negócio, mas pode vir o quê? Uma possibilidade de transformação. E aí, eu não sei se o pessoal aqui conhece, mas tem um filme que eu gostei muito quando eu vi, que é O Menino que Descobriu o Vento. Já viu, Deise? Não, não. Tá, eu vou contar um pouco do filme, porque, enfim, né? Tá até no TED e tal, vou dar spoiler. Vai dar... Mas O Menino que Descobriu o Vento, ele conta uma história do menino que tá... Agora eu me esqueci o nome do país, que ele é um país da África, que tem uma fome lá, tá? Por quê? Porque para de chover. Então, para de chover, e aí vem uma fome, e os campos ficam parados, assim, não tem mais o que plantar, não tem mais nada. E ele não tinha nem dinheiro, é Malawi, do Malawi. E ele nem tinha nem
para comprar a comida. Então, estava faltando comida. Comida. E a educação lá era paga. Então, no dia que Uhum. ele foi para a escola num dia e o diretor falou para ele, vai embora porque o teu pai não pagou mensalidade, vai ter que ir embora. Aí ele vai para casa. Aí, antes de ir para casa, ele passa na biblioteca e ele encontra um livro. E é um livro em inglês. Mas não sei se vocês sabem, mas praticamente todos os africanos, eles são poliglotas. Em geral, eles falam a língua que eles chamam de crioulo e a língua do colonizador. É muito engraçado porque às vezes a gente acha que só o europeu é poliglota, mas os africanos em geral são poliglotas, então ele é também. É. E aí ele pega com alguma dificuldade e lê esse livro. E esse livro, olha que interessante, ele conta como é que faz energia eólica. E aí, Uhum. sabe o que ele faz? Ele cria, ele junta uma galera e tudo que é carcaça, pedaço de bicicleta, e cria energia eólica. Ele salva o Perfeito. povoado dele da fome. Então, Uhum. uma das coisas legais, assim, é pensar assim, poxa, é a situação que eu tô. A atitude empreendedora é tipo, que solução de problemas eu vou trazer, né? E isso faz a autoestima da pessoa ficar muito alta. E Perfeito. aí, saindo desses. Porque esse cara ficou famoso, né? Vocês podem procurar no TED, tá? É o William o nome dele. Bota um William. William lá e tal. O menino descobriu o vento que vem o TED dele. Então ele ganhou uma bolsa, ele foi só nos Estados Unidos e tal. Mas é um falar de gente comum, assim, que não é talvez tão extraordinário. Uma vez eu fui numa escola e eles estavam falando, tipo, nessa cidade, aqui perto de São Paulo, não tinha um parque. Não tem, sabe, todos os parques estavam fechados. Não era tempo de pandemia, não, mas assim, sabe, falta de gestão pública. Sabe o que os Uhum. alunos fizeram? Os alunos do ensino médio levantaram quanto custaria para fazer parque na cidade. Eu achei Uhum. tão extraordinário, porque eles Sim. mostraram assim, não, a gente não tem parque, boa parte dos parques estão abandonados, ou só tem pessoas que estão usando drogas lá, não dá para usar para as famílias. Então a gente precisa mudar. Aí o que que eles fizeram? Uhum. Fizeram um levantamento de quanto custaria para fazer o parque. Ou seja, não vem só com a ideia, né? Ah, eu vou fazer parque. Não, eles mostraram de onde podia sair o dinheiro. E aí, na Uhum. época, eles falaram assim, ó, o dinheiro pode sair dos carros que o pessoal usa. Porque a prefeitura gasta não sei quantos mil aí por mês dos carros que tem. Se cortar isso, o pessoal usar Uber, vai custar tanto. Aí vai sobrar tanto e não sei quanto tempo dá para construir parque. Gente, eu achei tão extraordinário. Eram alunos de 14 anos. Então, essa Sim. capacidade. E tu vê assim, vamos pensar nas habilidades que eles estavam desenvolvendo. Não é só pensar, poxa, não tem parque. É pensar quanto Uhum. custa, de Quanto onde vai custa? vir e como pode ser feito. Então, isso que é interessante, assim. E quando eles começam a ver que eles podem atuar, que eles podem agir, eles levaram na Câmara de Vereadores. É incrível, porque muda a autoestima do aluno. Uhum. Mesmo que ele seja o aluno, sabe, que já está acostumado Sim. a ser dessa forma, ele passa a ser visto, poxa, eu tenho muito potencial. É Eu consigo verdade. transformar realidades. É verdade, é muito bom mesmo, porque aí eles vai se tornar realmente protagonista, né? E no sentido de desenvolver essa atitude empreendedora que a gente tanto falou e que a Débora exemplificou bem aí com esse projeto que ela nos brindou, né? Então, essa questão da atitude empreendedora corresponde a você aprender a ter uma mentalidade ou um espírito de empreendedor. E esse espírito de empreendedor, a gente, primeira coisa que tem, e eu sempre falo isso, vamos despertar a curiosidade. Se a gente não despertar a curiosidade para que esse estudante ele seja investigativo, ele queira aprender, a escola vai cada vez mais estar lutando contra esse esvaziamento, né? Essa questão da evasão. Um outro detalhe também, né, é que, dentre os aspectos da atitude empreendedora, vocês vão começar agora a identificar, depois dessa fala da Débora, algumas dessas características que, somadas, formam a atitude empreendedora. Por exemplo, a pessoa precisa desenvolver comunicação. Então, uma pessoa que investiga, uma pessoa que foi despertada pela curiosidade consegue, conversando, chegar até a Câmara de Vereadores, como no caso do que o projeto que a Débora acabou de nos apresentar, né? Então, uma característica é essa, comunicação. Você precisa saber se comunicar bem, né? Se comunicar de forma assertiva para que você possa apresentar sua ideia.
E para isso tem até uma outra técnica que a gente utiliza, que é o pitch, né, que tem muito a ver com negócio, mas assim, eu, no curso de educação empreendedora que eu fiz para uns professores, presencial ainda, acho que foi em 2019, gente, e aí a gente Ai, quando fez, era né, presencial faz muito tempo. Tô faz brincando. muito tempo, quando meus cursos eram presencial, faz muito tempo, foi lá na Elvani, né, no polo lá da Uninter, que a Elvani sempre me cedeu espaço lá, e aí a gente fez esse trabalho do pitch, foi muito legal, porque assim, os professores foram vivenciando as técnicas e eles mesmos disseram, olha que legal, a gente consegue apresentar uma ideia em até 6 minutos. Então, por que a gente faz aqueles seminários longos demais que ninguém presta atenção? A pessoa fala e faz, aí o outro que vai falar, a gente não vai nem estar mais ouvindo, né? Então a gente precisa sim desenvolver essa característica da comunicação. A gente precisa ter a característica da energia, né? Da positividade. Veja como essas crianças, esses jovens, né? Do projeto que a Débora falou, eles tinham uma energia de buscar, uma energia de correr atrás daquilo que eles queriam. Então essa energia, né? Essa energia positiva da busca. Mas isso por quê? Porque foram despertados. Uma outra também que faz parte é a iniciativa. Então, se eles não tivessem a iniciativa de buscar esses conhecimentos para fazer orçamento e para fazer todo o trabalho de investigação, não ia morrer na ideia, né? Por isso que eu digo sempre, gente, sonho é ótimo, mas a gente precisa colocar no papel, registrar o nosso sonho. Por isso que a gente, registrando o sonho, eu consigo ter energia, eu consigo ter iniciativa, eu consigo ter perseverança, porque quem está num projeto sabe o quanto que tem obstáculos para a gente pular, e pior do que aquelas corridas de obstáculos, e a gente vai correndo, correndo, e sempre vai aparecendo outros obstáculos, então é preciso ter perseverança para você alcançar aquilo que você quer. A gente tem que ter resistência à frustração, né? E principalmente você precisa acertar. Muito deles, né, outros estudantes desse projeto, provavelmente deve ter dito para esse grupinho aí, vocês não vão conseguir. Deixa de loucura. E na Câmara de Vereadores, um bando de pirralhos, né? Pirralhos é como a gente chama aqui, um bando de guris, né? Então, mas a gente precisa ter resistência a essa frustração, né? A gente precisa, se aquilo que você quer, ir em frente. E outro aspecto importante é a criatividade, né? Para a gente construir essa atitude empreendedora. Veja o quanto de criatividade tinha no filme, né? Quando ele foi descobrindo, né? Que a Débora contou aqui para a gente também, com relação ao uso da energia eólica através de sucata. Então, quanto de criatividade tinha nesse processo? E por que essa criatividade seria só dessa mente, né, privilegiada? Não, gente. Todos nós podemos ter criatividade. Todos nós podemos desenvolver essa capacidade criativa que está relacionado ao nosso saber, ao nosso conhecimento. Né? A gente sabe que para que você possa criar, você precisa ter conhecimento. Então, eles conseguiram criar a proposta, né, da energia eólica porque talvez eles leram sobre energia eólica, eles entenderam quais eram as sucatas mais leves e que com isso fazia com que o ventilador, vamos dizer assim, né, rodasse melhor. Então, primeira coisa para você ser criativo é você ter saber daquilo que você quer criar. Você precisa conhecer. Eu brinco sempre com os meus alunos, né, meus estudantes, professores, quando eu digo assim, já imaginou a professora aqui sendo criativa para fazer uma engenharia? Não vai dar certo, porque eu não entendo de engenharia, eu não sei nada de engenharia, então jamais eu vou ter uma ideia criativa com relação a algo ligado à engenharia. Por quê? Porque eu não estudei, eu não tenho conhecimento. Agora, se eu quiser estudar, se eu quiser conhecer, se esse for um projeto de vida meu, entender sobre engenharia, eu vou começar a estudar, vou ler e vou planejar, né, para que eu consiga desenvolver essa criatividade. Por quê? Porque a gente já viu, né, que para a gente desenvolver essa atitude empreendedora, ela é algo que a gente vai desenvolvendo na vida toda. Então não é, pronto, agora eu já sei me comunicar bem, não preciso mais de nada. Não é assim, gente, que funciona. É sempre
a gente precisa olhar, e aí é exatamente esse é o papel da educação empreendedora, né? Olhar para as nossas habilidades, para as nossas capacidades, no sentido de realmente fazer acontecer a diferença, né, na vida sua e na vida do outro. A gente tem uma coisa que a educação empreendedora, ela traz muito, que é assim, a gente não se preocupa só com a gente. A gente se preocupa, sim, em melhorar as condições de vida de uma comunidade, de um comum, né? Claro que passa por você, porque você faz parte dessa comunidade, você faz parte desse processo, mas não se isola em você. Então, quando eu falo de educação empreendedora, daquela que empreende a sua própria vida, e que é muito mais do que o empreendimento de negócio, porque o negócio ele é muito ligado ao lucro, né? A gente está nessa ideia de você dividir aquilo que você aprendeu, dividir aquilo que você conheceu a partir do bem comum, né? Daquilo que todos precisam naquele determinado momento. E eu sei, assim, eu estava vendo aqui que tem algumas perguntas que a gente acabou perdendo, porque a gente começou a falar. Aí eu queria falar, quem quiser fazer pergunta, tem um ponto de interrogação ali. Aí se puder colocar ali, porque daí a gente pode responder as perguntas também, né, Daisy? Até pensando assim, que é levar para a vida prática e tudo mais. Mas eu lembro de algumas que eu vi, e a gente pode começar a falar. Por exemplo, assim, a pessoa dizia, eu desculpa que eu esqueci o nome, porque eu só olhei assim, dizia para a gente olhar para o nosso aluno, né, e ver quais são as suas necessidades como adolescente. E essa é uma coisa que eu sou muito, muito franca, tá, assim, em geral, e falo mesmo as coisas que eu já vivi. Tem alguns ex-alunos meus aqui, e às vezes eu até chocava meus alunos quando eu contava as bobagens que eu já fiz na licenciatura. E aí uma coisa, não, mas é porque assim, já fiz coisas de preconceito, fiz coisas não legais, mas eu conto. Por que que eu conto? Porque assim, eu aprendi com isso e hoje eu não faço mais. Então eu não tenho problemas de contar quantas bobagens eu já fiz. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, né, alguém colocou assim, quando a gente olhar para as necessidades do nosso aluno, e eu concordo. Porque assim, eu até falei eu fiz uma live semana passada, tá gravada aqui no IGTV, que eu falei para conhecer os nossos alunos, né? Quais são as suas necessidades? E uma coisa que a gente precisa também é ter paciência. Porque assim, a gente não tá, nem nós somos ensinados dessa forma, e nem eles são. Eles estão acostumados aqui a chegar na escola, sentar e escutar uma aula. Mais uma aula, mais uma aula. E eles não estão acostumados a agir, a tomar essa frente. Então não vai ser automático. Mas por isso que a gente precisa, na verdade, trabalhar a nossa mente. Eu quero trabalhar de forma empreendedora. Eu acredito nisso. Tá bom, então a primeira pessoa a se convencer é você mesmo. Porque esperar que o mundo mude para que você faça isso não vai acontecer. Não vai. Isso. O primeiro passo é eu quero fazer. Então eu quero instigar isso. Então, você se convenceu, então tá. Agora quais são os próximos passos? Aí os próximos passos quais que são? Então eu vou trabalhar com os meus alunos para chegar lá. Por isso que tem a gente chamado os objetivos de aprendizagem. Então, é isso que eu quero. Okay. Então, quais são os passos que eu preciso dar para chegar lá? Porque a gente esperar que o aluno faça uma coisa que ele nunca fez, não vai acontecer. A gente precisa ensinar até essas coisas práticas, assim. Então, ó, você nunca fez, então, mas agora você vai fazer. Então, vai começar, por exemplo, a trabalhar em grupo de forma mais assertiva, vai trabalhar de uma forma mais relacional, vai agir, vai tomar algumas decisões, algumas coisas vão passar por eles. E aí a gente consegue fazer isso, porque de uma hora para outra, a gente não muda uma atitude que está impregnada na nossa sala de aula. Isso está impregnado em nós. E eu vejo que nós também, né? Tanto que a gente gosta de falar, né? Se a gente se deixar, a gente fala todas as aulas, sem parar. Né? Porque a gente gosta. E aí o aluno fica cômodo para os dois lados, porque a gente faz o que a gente gosta, que é falar, e eles ficam quietos e passivos. Então a gente precisa mudar essa lógica. E aí muda aqui dentro primeiro. Né? Não vai mudar o ambiente, vai mudar aqui dentro primeiro. E aí a gente consegue fazer essas modificações. E aí, assim, eu quero citar já que a gente está já quase no finalzinho, né, a questão da prática. Por exemplo, para você conhecer melhor o seu aluno, né, você tem algumas técnicas que são utilizadas dentro da perspectiva da educação empreendedora. Uma é o mapa de empatia, né, que você encontra em vários modelos de mapa de empatia na internet, mas que ele faz toda a diferença
Você pedir para que ele possa ir escrevendo o mapa de empatia, ele ir fazendo junto com um colega, ele fazendo junto com a família. Então, o mapa de empatia, ele é algo fundamental para você conhecer e para que você possa colocar como atividade para a gente quebrar essa ideia do falar, falar, falar. Então, é a gente colocar atividade prática para eles. Então, o mapa de empatia é uma, né? A gente também pode fazer o autorretrato, né? Então, o autorretrato é uma dinâmica que eu utilizo muito. Recentemente eu fiz a dinâmica de autorretrato com a turma de uma pós-graduação e eles ficaram assim, professora, a gente teve até um do meu estudante que disse assim, eu não consigo não, tem uma aqui que eu não quero dizer para ninguém, porque eles fizeram e depois, como a gente está nesse mundo online, a ideia era compartilhar, né, o que eles pudessem, o que eles quisessem. E aí, dentro do autorretrato, você tem as perguntinhas também, como no mapa de empatia, que você precisa responder. E aí ele disse isso para mim, ele disse, não, eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum, é somente as que você se sentir confortáveis de dizer para mim e para o grupo. Mas se você não se sente confortável, então tudo bem. Então você veja que um adulto, na pós-graduação, ele tem dificuldade também com essa questão do autorretrato. Um outro que vocês podem também pesquisar na internet é o Canva, né? O Canvas da minha vida, o Canvas da minha história, o Canvas, enfim. Isso são ferramentas que vocês podem utilizar e colocar no planejamento, além da dinâmica do espelho, espelho meu, que eu coloquei para vocês no início, que são dinâmicas para que você possa ir incrementando e iniciando esse processo de educação empreendedora, até chegar no projeto de vida, que é o documento final, né? Mas para que você chegue lá, gente, olha, é pensar, é conhecer o seu estudante, conhecer o seu aluno, e fazendo investidas e buscando, nem sempre todas as atividades que você fizer vão ter respostas imediatas, né? Mas que você possa ir construindo esse processo, essa prática pedagógica diferente. E aí, para a gente trabalhar essa ideia de educação empreendedora, eu preciso ter muito claro o que eu, enquanto profissional da educação, acredito. Quais são os meus objetivos de aula, né? Qual é a teoria de aprendizagem que me sustenta na sala de aula? Porque às vezes, e aí lá vai o pedagogês, mas às vezes as teorias de aprendizagem, né, os teóricos que a gente estuda e que às vezes a gente não dá muito valor, são eles que nos referenciam na nossa prática pedagógica. Então, se você se você não aceita, por exemplo, né, que o seu estudante seja protagonista, você vai, como a Débora colocou, você vai sempre tomar a palavra dele. Você sempre vai fazer com que a palavra esteja com você, porque você não quer correr riscos. Então, a gente também, enquanto professor, a gente precisa saber quais são os nossos limites, né? E entender que também nós precisamos nos desenvolver como profissionais da educação, porque não adianta ficar com medo da tecnologia, né? A tecnologia vai tomar meu lugar, essa conversa da tecnologia vai tomar o lugar da gente, ela não existe, desde que você faça realmente a diferença, desde que você pegue e não use a tecnologia de forma tradicional, porque se for de forma tradicional, o seu aluno vai ver videoaula de outro professor, porque ele aprende muito mais rápido. Então, eu acredito que esse fazer pedagógico, esse fazer que a educação empreendedora está nos trazendo do ponto de vista do referencial, ela faz toda a diferença para o estudante do hoje, que foi o que iniciou a Débora falando. O estudante de hoje, ele quer uma outra forma de ensinar. O estudante de hoje, ele quer outra forma de aprender. O estudante de hoje não vai ter o mercado da certeza, que foi também o que Débora trouxe no início. Esse mercado da certeza, esse mercado que faz com que você fique 20, 30, sei lá, quantos anos for, no mesmo local. Esse mercado, ele não existe mais. Talvez até não exista mais o trabalho formal, aquele que a gente corre atrás da carteira assinada.
Então, talvez nem exista mais isso daqui a 10, 15 anos, né? A gente está fechando o nosso ciclo profissional e muitos dos nossos estudantes estão iniciando o processo. E esse processo a gente precisa ensinar para eles essa nova realidade, né? Essa nova realidade que é você aprender sempre, você sempre estar disposto a aprender, você ser curioso, você gostar de investigar, você ter iniciativa, você enfrentar as incertezas com persistência, você saber planejar bem, você saber ser resistente à frustração, você saber gerenciar riscos. Então, essas características é que vão fazer a diferença no dia a dia aí do mercado de trabalho e na nossa sociedade, né? Porque não é só o mercado de trabalho, a gente não forma pessoas só para o mercado de trabalho, mas a gente também forma pessoas para exercer a cidadania. E para que eu possa exercer a cidadania, eu preciso pensar no bem comum, né? Que é a filosofia da educação empreendedora. Com certeza. E até alguém colocou assim, que os estudantes colocaram antes, gostam mais de tecnologia do que de pessoas, mas é uma coisa da gente pensar até, né? Porque o estudante, ele usa a tecnologia para se conectar. Mas a gente pode usar isso também como mecanismo de trabalho, até pedindo coisas para ele. Pô, se ele gosta tanto, mas faz teste se ele realmente sabe usar. Vai fazer um vídeo, vai fazer um texto, vai produzir um celular. Vamos ver. Porque muitas vezes que a gente até, né, tem a chamada competência digital e a gente acha porque ele mexe que ele sabe, e às vezes ele não sabe. Não é verdade. A gente se espanta, porque a gente olha, tá todo mundo no Instagram. Ah, então eles sabem. Não, eles não sabem. Então a gente tem essa questão de usar isso, pô, saber que é uma competência que você pode aprender. Vamos aprender a fazer um vídeo? Vamos fazer um vídeo como resultado de alguma coisa? Então a gente acaba usando isso como possibilidade de aprender e de ensinar cada vez mais. Então, essas possibilidades que a gente tem aí da educação empreendedora. Deise, eu quero te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo aí. Acho que o pessoal gostou, tem bastante gente dizendo que gostou bastante. Aqui a Patrícia colocou muito bom, super entendi que a educação empreendedora não se trata de abrir um negócio, sim formar melhor pessoas autênticas. Perfeito, é exatamente isso, exatamente. Podendo sim, se quiser, abrir um negócio. Então eu vou abrir a palavra para te se despedir aí, a gente agradecer quem ficou aqui com a gente, né? E também dizer para vocês sigam o perfil da Deise aí, sempre colocando coisas muito pertinentes para a educação. Também quem não me segue pode me seguir também, que eu trato bastante essas questões, tanto da BNCC, da BNCC, da metodologias ativas, e também uma coisa que eu não posso fugir, que eu gosto muito do pensamento por trás, né? Então, quais são os teóricos, o que está pensando, qual a concepção de mundo, eu também trago bastante sobre isso lá no perfil. É verdade, gente. Pode ir seguir aí a Débora, que vocês vão ter conhecimento gratuito. Ela sempre traz bastante dicas e muitas coisas importantes para a gente enfrentar aí essa prática de sala de aula. E sim, Patrícia, acho que é Patrícia, a pessoa que desenvolve uma atitude empreendedora, ela tem a capacidade de ver o mundo de uma forma diferente, né? Então, ver o mundo de uma forma diferente é olhar para tudo, né? Olhar para o próximo e fazer com que os caminhos que ele traz, né? As trilhas que ele trace, não trace somente para si, mas pensando no todo, né? Na questão da coletividade. E, só para finalizar, sim, é possível abrir um negócio, depois que você entende qual é o seu propósito de vida, você pode sim abrir um negócio, mas isso é depois, é lá no final. Primeira questão que a gente precisa entender com relação à educação empreendedora é o autoconhecimento. Quem é você? E o autoconhecimento está fazendo muita falta por aí, principalmente nesse momento que a gente tem vivido aí de enfrentamento de incertezas e de grandes dificuldades. Então, o autoconhecimento é o pontapé inicial de todo o processo. Muito obrigada, Débora, por tudo. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada por você sempre ser tão gentil comigo com relação às nossas práticas pedagógicas. E dizer para vocês, viu, pessoal que está aqui me assistindo,
que eu e a Débora somos fruto do distanciamento social. A gente se conheceu aqui no Instagram, né? E a gente, assim, parece que se conhece de muito tempo. Então, vocês vejam com relação à tecnologia, como ela também nos aproxima e nos conecta. Então, aproveitem esse momento e também façam boas conexões, conexões que te ajudem, conexões que façam com que você também se desenvolva e cresça. A Débora faz isso comigo. Obrigada, Débora. Nós duas fazemos, né, Daisy? E eu quero pedir também para quem ficou, né, quiser dar um print, a gente dá um sorriso, para divulgar, né, aí nos marquem nos stories. E aí a gente vai, enfim, né, ampliando essa rede aí. Porque assim, gente, de coração, tá? Muita coisa que a gente põe no Instagram e poderia muito bem ser pago, né? Então, às vezes, assim, às vezes a gente fala assim, não tenho condições de me desenvolver, gente, mas muita coisa, inclusive com referência, poderia ser pago. E são coisas que, inclusive, eu faço pagas fora do Instagram, né? Então, assim, aproveitem, sabe? É um conhecimento que, às vezes, a gente não tem... às vezes a gente vê que não tem oportunidades, mas está aqui, de graça, aberto. Então, aproveitem as oportunidades. E nos marquem aí nos stories divulgando. Beijão, gente. Uma ótima noite. Obrigada, Daisy. Tchau, tchau, Débora. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal que ficou até agora.